Tem coisas na política brasileira que parecem roteiro de comédia barata. Mas cuidado, se você ri muito alto, pode ser censurado. Mais de uma vez, uma simples credencial mudou o partido de grandes figuras nacionais no sistema do TSE. E a resposta oficial é: confia. Vamos dar uma analisada nessa falha bizarra que rolou com o Flávio Bolsonaro e entender por que verdadeira justiça e liberdade nunca vão vir de um sistema administrado pelo Estado. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Esse artigo foi escrito por Soy Rebelde, revisado e narrado por mim, Leafá, do Ancap Verso. Na boa, tem hora que a política brasileira parece uma esquete de humor que ninguém avisou que era pra ser séria. Acontecem coisas tão absurdas que se você colocasse num roteiro de comédia, provavelmente os críticos iriam dizer: ah, isso é um exagero, isso não é verossímil. Mas o pior é que não estamos falando de um caso isolado. Já tivemos fraude em sistema de filiação partidária, erro de cadastro, credencial sendo usada de maneira indevida e situações em que uma simples alteração burocrática virou um problemão eleitoral. Em 2023, por exemplo, o sistema eleitoral registrou o Lula como filiado ao PL, partido que sempre foi amiguinho dele, tá? Diga-se de passagem, mas que hoje é o partido do adversário. O TSE reconheceu a irregularidade, anulou a alteração e acionou a Polícia Federal. Depois de algumas investigações, apontou que não houve invasão direta do sistema, mas uma solicitação fraudulenta feita com dados falsos e, posteriormente, processada no sistema eleitoral. Eu queria dar os parabéns aí pros Funça, esses funcionários públicos do TSE, eu vou te contar, eu vou até tirar meu chapéu, cara. Olha, parabéns. Mas espera aí, esse vídeo é sobre o que rolou nessa semana. Mais um episódio com um roteiro que parece ter sido escrito por Márcio Smelly e Leandro Hassum em união por um programa de esquete do SBT ou da Record. Flávio Bolsonaro apareceu registrado como filiado ao Missão, o partido das felinas, o partido que lançou Renan Santos para disputar a presidência. Ah, mas ele não era do PL? Então, segundo o sistema do TSE, não. Quando esse vídeo for ao ar, algumas verdades serão reveladas e eu creio que muita coisa vai ter sido resolvida. Mas, por enquanto, o que sabemos é que o problema foi descoberto quando a campanha tentou registrar a candidatura do Flávio Bolsonaro. O TSE diz que não houve ataque hacker, mas uso indevido da ferramenta por alguém que possuía credenciais legítimas da legenda e já falou que vai investigar. O próprio Missão também afirma ter sido vítima da fraude e diz que tentou cancelar a filiação, mas o pedido foi rejeitado pelo tribunal. É difícil olhar para uma sequência dessas e não perguntar como um sistema que precisa administrar eleições nacionais consegue permitir que uma filiação falsa de um dos maiores candidatos à presidência apareça justamente nas vésperas do prazo. E o pior é que quando você critica o TSE ou o STF ou algum sinistro que esteja à frente do TSE, ainda existe toda a discussão sobre decisões que críticos consideram censura ou restrições exageradas ao discurso público. Não é preciso concordar com toda a crítica feita às cortes para reconhecer que um sistema democrático devia suportar questionamento, fiscalização e crítica pesada sem transformar automaticamente toda a contestação em um problema a ser silenciado, né? Esse caso é especialmente absurdo porque não foi simplesmente uma informação errada num banco de dados qualquer. A alteração apareceu num momento em que a filiação partidária era fundamental para o registro da candidatura. A campanha descobriu o problema ao tentar utilizar o sistema da Justiça Eleitoral e afirmou que iria pedir a restauração da filiação ao PL e também uma investigação pela Polícia Federal. O TSE, por sua vez, afirmou que a situação não decorreu de invasão do sistema,
mas do uso indevido de credenciais de alguém autorizado a operar a ferramenta, o mesmo papinho de antes. Ou seja, independentemente de quem seja o responsável pela fraude, existe uma questão muito maior aqui. Se uma credencial legítima pode ser usada para produzir uma alteração fraudulenta capaz de interferir no registro de um candidato presidencial, então o sistema precisa ter mecanismos de segurança e auditoria muito mais robustos, não acha? E isso também mostra por que a discussão não deveria ser simplesmente Lula contra Bolsonaro, esquerda contra direita ou Flávio contra TSE. Se aconteceu com Lula em 2023 e agora acontece com Flávio Bolsonaro em 2026, a questão é muito maior do que o indivíduo envolvido. Um sistema eleitoral precisa funcionar justamente quando as pessoas mais desconfiam dele, quando aparecem alterações indevidas, fraudes, falhas de autenticação ou decisões que podem impedir temporariamente uma candidatura. A resposta não pode ser só "confia no meu sistema". A resposta devia ser transparência, auditoria, investigação, explicação pública e mecanismos que permitam corrigir rapidamente o erro. Coisas que seriam muito comum se fosse um sistema de votos justo, de acordo com as leis do livre mercado, algo que existiria apenas se o sistema estatal, como é hoje, não existisse mais. Depois do caso do Lula lá de 2023, o TSE anunciou uma segunda camada de autenticação para o sistema de filiações. Vamos ver o que o TSE vai prometer agora com esse caso do Flávio Bolsonaro. Como nós aqui somos libertários, precisamos explicar toda essa questão sob a ótica libertária, debaixo das bases filosóficas dos, na minha opinião, principais autores que são referência para esse projeto. Na visão de Ludwig von Mises, que não era libertário, mas foi uma das principais, se não a principal, referência da maioria dos ideólogos libertários do século XX, existe uma diferença importante entre defender eleições e tratar a democracia como uma espécie de coisa sagrada. Mises via a democracia principalmente como um mecanismo para permitir a substituição pacífica dos governantes, evitando que mudanças políticas precisassem acontecer por meio de revoluções e violência. Para ele, eleições eram um meio, não um fim absoluto. Então, se o mecanismo eleitoral começa a apresentar erros graves, fraudes ou interferências, a reação libertária não devia ser simplesmente defender o sistema porque ele é chamado de democrático. Pelo contrário, devia ser perguntar se as instituições estão realmente protegendo a liberdade e permitindo uma troca pacífica de poder. Um de seus alunos, Murray Rothbard, o autor pai do anarcocapitalismo, vai ainda mais longe nessa crítica. Para Rothbard, o problema fundamental está no próprio monopólio estatal. O Estado possui o monopólio territorial da jurisdição e da tributação, e as eleições não eliminam esse monopólio. Elas apenas determinam quem vai administrar aquela estrutura durante determinado período. Nesse raciocínio, uma eleição pode ser perfeitamente organizada e ainda assim existir um problema muito maior. O vencedor passa a controlar uma máquina política que pode impor decisões sobre milhões de pessoas. Então, quando até mesmo o mecanismo usado para escolher esses administradores apresenta fraudes e erros, a crítica libertária, naturalmente, fica ainda mais forte. Hans Hermann Hoppe, aluno de Rothbard e um dos pioneiros e mais importantes autores do austrolibertarianismo, desenvolveu uma crítica ainda mais radical. Na sua análise, tanto a monarquia quanto a democracia continuam sendo formas de Estado, ou seja, estruturas baseadas em monopólio territorial e poder político igualmente. A diferença é que na democracia os governantes são administradores temporários desse aparato. Para o Hoppe, isso cria incentivos ruins, porque quem controla temporariamente o poder pode ter interesse em utilizar recursos e poderes do Estado enquanto está no comando, sem necessariamente carregar as consequências de longo prazo. Dentro dessa perspectiva, um sistema eleitoral cheio de burocracia, disputas e concentração de poder é algo que precisa ser constantemente questionado e não tratado como intocável simplesmente porque existe uma urna no final do processo. E aí entra Samuel Edward Konkin III,
O autor que é o principal nome do agorismo, o meu favorito. Só um momento. Agora eu sou o Leafá do Agorista Verso. A crítica de Conquin vai ainda mais fundo na ideia. A ideia de que a liberdade não devia depender da conquista do aparelho estatal. Para o pensamento agorista, existe uma diferença enorme entre tentar controlar o Estado e construir relações voluntárias fora dele por meio do mercado e da chamada contra-economia. O ponto central é reduzir a dependência das pessoas em relação às estruturas coercitivas do Estado, em vez de acreditar que basta colocar pessoas diferentes no comando para resolver o problema. Nesse sentido, uma crise eleitoral não devia levar simplesmente a torcida para que o meu lado controle melhor o sistema, mas a pergunta sobre por que tanta coisa da vida das pessoas depende de uma disputa pelo controle de uma única estrutura política. Só lembrando de novo, a opinião desses autores foram citadas porque esses seriam, na minha opinião, os 4 principais para a base filosófica desse projeto que chamamos de visão libertária. Se você quiser entender um pouquinho melhor, existe uma série de vídeos aqui no canal destrinchando várias obras de cada um deles. Só pesquisar as palavras-chave aí que você encontra rapidinho. Enfim, toda essa discussão não significa que toda acusação contra o TSE ou o STF seja automaticamente verdadeira, nem que todo erro de sistema prove uma conspiração. É justamente por isso que a investigação e a transparência são tão importantes nesses casos. Porém, todavia, entretanto, por mais estatista e antilibertário que você seja, não faz sentido tratar instituições públicas como se fossem incapazes de errar ou como se estivessem acima de qualquer crítica. Se já houve uma filiação fraudulenta envolvendo Lula e agora existe outro caso envolvendo Flávio Bolsonaro, e se o próprio TSE precisou modificar seus mecanismos de segurança depois de um desses episódios, então existem bons motivos para a gente exigir explicações, auditorias e melhorias. A visão libertária, seja ela qual for, oferece justamente uma tradição de desconfiança diante da concentração de poder. E nesse Deus que falhou, que chamam de democracia, isso deveria incluir também o direito de criticar o TSE, criticar o STF, criticar as tecnologias envolvidas, criticar partidos, criticar candidatos e criticar o próprio sistema eleitoral. Crítica não devia ser tratada como crime. Se existe algo errado, precisa ser investigado. Se existe uma falha, precisa ser corrigida. E se existe abuso de poder, precisa ser enfrentado publicamente. Afinal, uma instituição que realmente confia na própria legitimidade não devia ter medo de ser questionada. Obrigado pela sua audiência. Esse é um canal colaborativo, participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Se inscreva no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Um abraço e até a próxima.